Pessoal, o papo hoje aqui vai ser sobre BB Seguridade, direto e reto, falando sobre distribuição de dividendos, sobre a característica previdenciária que essa empresa tem e, melhor de tudo, sobre um preço justo que você poderia pagar, que é uma sugestão de um cálculo que a gente sempre faz aqui no canal, para ver se você está comprando barato, se está na margem de segurança, se vale a pena ou não investir. E vou trazer uns dados interessantes sobre a BB Seguridade. Então, você que tem essa empresa na sua carteira ou você está pensando em colocar, acho interessante você assistir esse vídeo. BB Seguridade é uma das empresas de cunho previdenciário, quando a gente fala em ações previdenciárias perenes. Inclusive ela é uma empresa de seguros, né? Porque ela tem essa característica de dividendo reloginho, de pagar com uma certa recorrência e essa previsibilidade. Hoje, no nosso aumento de patrimônio, na nossa acumulação, nos ajuda a ter esse dividendo, recebê-lo e aportar em novas empresas e para daqui a 10, 15, 20 anos nós recebermos esses dividendos e usar ali para o nosso consumo diário, para sustentar a nossa vida. E falando de BB Seguridade, trago o fato relevante de uma distribuição de dividendos referente aos resultados do primeiro semestre de 2024, 2 bilhões e 700 milhões em dividendos que vão ser ainda distribuídos em meados de agosto. Tá? A data definida vai ainda sair depois da análise de resultados, que vai ser prevista para o dia 5 de agosto, mas esse valor já é o montante que já está separado ali para ser distribuído como forma de dividendos. Muito bom essa questão dos dividendos previsíveis, né? Dá para a gente poder se programar. E o interessante quando a gente olha a distribuição de dividendos da BB Seguridade é que ela tem essa recorrência de pagamentos 2 vezes por ano, né? Uma vez para cada resultado semestral. Então ela sempre faz ali as suas datas de base, é sempre em fevereiro e agosto. Fevereiro e agosto, fevereiro e agosto, isso de 2019 até a presente data. Então essa previsibilidade nos dá uma certa segurança e uma certa capacidade de planejar ali os nossos gastos, os nossos planejamentos de fazer os aportes ou não, enfim, ela tem essa característica bem interessante, tá? E quando a gente olha a distribuição de dividendos, ela vem pagando desde 2014, apesar desses dividendos terem sido de forma ondulatória, é um dividendo constante, né? E a gente tem aqui de 2020 para cá, por exemplo, ela pagou R$ 2,77, depois baixou para R$ 1 em 2021 devido à crise sanitária. 2022, 1,95, 3,45 no ano passado, um baita de um dividendo expressivo que fez ela ficar famosíssima por essa questão. E esse ano ela já distribuiu em fevereiro R$ 1,24. Então, com essa distribuição nova de 2,7 bilhões de reais para o próximo semestre, né, para agosto, mas que é referente ao primeiro semestre de 2024, a gente faz aqui uma média, tá? Porque eu vou pegar esse valor, 2 bilhões e 700 milhões, e dividir pelo número de ações. Ela tem 2 bilhões de ações, né, disponíveis. Então, se eu divido 2,7 por 2 bilhões de ações, eu vou ter ali mais ou menos R$ 1,35 para distribuir. Então, ela distribuiu R$ 1,24 mais R$ 1,35, e calculando esse R$ 1,24 que já foi pago no primeiro semestre e esse R$ 1,35 que a gente tem, a gente vai ter ali mais ou menos 2 e alguma coisa de distribuição, menor que 2023, mas maior que 2022. Continua com essa ondulatoriedade, mas a gente tem que analisar também que ações de renda variável variam também os lucros e os dividendos, né? A gente tem que ter isso bem em mente. Mas olha só, quem investiu em BB Seguridade não está triste. Desde 2013, por exemplo, ela tem performado muito acima do que é o Ibovespa e muito acima do que é o IMAB, que é o nosso índice referente para ver a performance da renda fixa no Brasil. Então, enquanto ela performou 304%, o IMAB 184% e o Ibovespa 128% de rentabilidade nesses últimos ali de 2013 para cá, né? Nos últimos 11 anos. Então, uma rentabilidade bastante expressiva. E por que as empresas de seguros são legais para poder fazer esses estudos e análises para poder investir ou não? Porque a gente tem um mercado ainda que está em crescimento no Brasil, vai crescer bastante. A gente tem aqui, comparando com os outros países, uma evolução discreta nessa indústria de seguros com o CAGR, né, um crescimento composto de 9%, ano a ano, aí, medido de 2019 para cá, e o Brasil ele ocupa ali um meio a meio ainda desse desenvolvimento, então tem espaço bastante para as empresas crescerem, e BB Seguridade já é uma empresa muito grande, né?
e a gente faz essa análise da questão de aumentar esses financiamentos em seguros, de aumentar essas apólices, porque a nossa população ela vai aumentar mais com o passar dos anos, né? Até 2050 a gente tem ali 233 milhões de pessoas previstas para o Brasil. E outra coisa que vai acontecer, a gente vai começar a envelhecer a população e a gente vai precisar mais da própria previdência privada. Aí entra as empresas seguradoras como uma renda extra para quem faz os seguros previdenciários, né? Então muita gente tem optado por pagar essa previdência privada e isso ajuda nos lucros dessa empresa, tá? Então o BB Seguridade, apesar de muito grande, ela pode ainda crescer bastante. Então a gente vem aumentando ali o número de trabalhistas aposentados, então a nossa reserva da previdência hoje no Brasil tende ao fracasso, então tudo isso é levado em consideração pela própria empresa. Analisando só os números básicos aqui para você entender, se a gente olha ano a ano, é uma empresa que vem ali aumentando a sua capacidade de geração de caixa, de resultado operacional, ela vem aumentando também o seu lucro líquido, bem interessante, ano a ano ela vem conseguindo performar bem, tá? O resultado financeiro também vem bem interessante, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é esse resultado financeiro, tá? Então com isso a empresa ela ainda, apesar de grande, vem crescendo. E outra coisa, ela vem aumentando esses números de receitas e lucros e vem diminuindo a sinistralidade, né? As recorrências ou as intercorrências que acontecem com as pessoas em geral para fazer ali o resgate do seguro está diminuindo com o passar dos anos, tá? Ela tem um resultado financeiro interessante porque quando ela capta todos esses seguros, né? Você paga mensalmente o seu seguro, esse dinheiro vai para a corretora. A corretora pega esse dinheiro, investe esse dinheiro na renda fixa e consegue rentabilizar muito os lucros da empresa. Então ela tem esse resultado operacional, que é o resultado do trabalho em si que ela faz de captar novos clientes e emitir esses seguros. E ela tem um resultado financeiro que é pegar esse dinheiro que ela captou e aplicar em renda fixa. Com isso ela tem um lucro mais previsível, mas sempre uma projeção de caixa positiva. Então isso faz também ela ter essa recorrência do pagamento de dividendos bastante frequente, meio que reloginho, porque ajuda bastante, né? Só que quando a gente olha, então, é uma empresa que está crescendo o lucro, está crescendo as receitas, sinistralidade está controlado, por que quando eu olho a cotação de janeiro até a presente data tem diminuído? Tirando o fato da fuga de capital estrangeiro do Brasil, nosso cenário macroeconômico, nosso cenário de juros aqui, juros lá fora, nosso cenário atual da presidência, essas discussões todas que estão acontecendo, tirando esses fatos, por que as ações têm performado 2% negativamente se é uma empresa muito boa? Porque quando a gente olha no curtíssimo prazo, mês a mês ou de forma trimestral, a gente observa que no resultado aqui mensal do mês de maio, a gente tem queda nos resultados. Então a gente tem queda nas emissões de seguro de vida, a gente tem queda no prestamista, a gente tem no habitacional, o rural também caiu bem. Então esses resultados que foram tendenciosos a performar menor do que foi o ano passado e o ano retrasado, fizeram esse ajuste na cotação. Não é que a empresa ficou ruim, é que a empresa ficou cotada para aquilo que ela está no momento atual. Então se eu enxergo um cenário longo, um cenário quando eu analiso uma empresa ano a ano, a gente percebe que quando eu analiso ano a ano, ela vem crescendo. Agora, em forma de mês ou trimestres, ela tem essa certa ondulatoriedade, mas quando soma o ano todo, vai somar 2024 todo, provavelmente ela deve ser uma empresa que vai performar bem. Então, essas questões ali de focar no curto prazo, onde as ações têm essa queda, pode ser bastante oportunidade para quem está esperando para poder entrar comprando a BB Seguridade com um preço interessante. Se a gente olha a recomendação dos analistas, eles estão com manutenção do ativo, não é para comprar nem vender, para aguardar ali um momento mais oportuno, tá? Mas eu não levo muito em consideração essas questões, eu levo mais esses números que a gente vem analisando. A questão dos analistas é que eles têm um resultado projetivo para o segundo trimestre de 2024 menor do que o esperado. E esse resultado menor pode ser que faça esse ajuste na cotação, mas é uma empresa que vem sempre surpreendendo essas previsões. A gente vê que no LPA, o azul claro, que é o que realmente acontece, o reportado versus o previsto, o reportado é sempre melhor do que o previsto. Então,
Se a gente ficar refém muito só dessas sugestões de análise, talvez a gente perca uma certa oportunidade, porque a gente vai ver qual que seria o preço justo, então, de BB Seguridade para a gente investir. Se eu calculo pelo método Bazin, dos 6% de dividend yield que eu espero receber de BB Seguridade, eu peguei os últimos 3 anos de distribuição de dividendos, tirando 2024, eu peguei 23, 22, 21, deu R$ 2,13 a média. Se eu jogo 6% em cima disso, uma cotação justa seria R$ 35,55. Hoje, na cotação, está valendo R$ 33,19, eu estaria com uma margem de 6,6%. Então, eu teria uma margem positiva, indicando que eu estaria comprando em um bom preço, tá? Lembrando que esse cálculo aqui é um cálculo comum utilizado por Bazin, não é sugestão de investimento. Eu não estou sugerindo que você vá lá e compre a esse preço BB Seguridade. Eu estou te mostrando como você vai fazer essa análise para as outras empresas que você tem ali, que é um método que a gente usa para ver se está mais ou menos justo ali dentro do que a gente prevê, com base somente nos dividendos que foram passados. Não é uma análise projetiva futura, é mais uma média para a gente ter essa certa margem ali. Hoje mostra uma certa margem bastante positiva para a gente poder comprar com segurança e ter um yield on cost bem legal, porque pode ser que no futuro a valorização dessa ação te diminua o dividendo se você comprar num preço errado, tá? Se a gente olha os indicadores fundamentalistas básicos, a gente vê que é uma empresa que vem pagando bem mais de 6% de dividend yield nos últimos 12 meses, em termos de 8,6%. Ela vem negociando também num preço-lucro abaixo de 10%, o que é bem interessante. Preço sobre valor patrimonial nessas empresas seguradoras é sempre mais alto, né? Tirando uma ou outra ali que está com prejuízo, mas a gente não leva em consideração o PVP em empresas seguradoras, tá? Então a gente fica aqui mais com o PL mesmo, com os lucros, com sua capacidade de crescimento, porque se a gente olha, por exemplo, o PL histórico, a gente tem que a média de 12, mas hoje está com 8,1, então a gente teoricamente estaria comprando num preço muito atrativo, tá? Se a gente vê sobre o PVP também, apesar de não ser um indicador que a gente vai fazer essa análise, o PVP ele vem diminuindo também, ela vem negociando com um valor patrimonial mais baixo daquilo que foi. Se eu olho BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto e IRB, que são as empresas seguradoras disponíveis na Bolsa de Valores, claro que existem ainda outras, mas não posso trazer todas aqui para o vídeo não ficar enorme, a gente percebe que em termos de PL, preço-lucro, atratividade de investimento para retorno rápido desse investimento, a Porto estaria melhor, mas em termos de carteira previdenciária, onde você quer receber dividendos, o Banco do Brasil Seguridade, né, a BB Seguridade, ela está com um dividend yield bem maior, 8,5, até maior do que Caixa Seguridade também, que está negociando hoje um valor um pouquinho mais caro do que aquilo que se deveria, tá? Então, em tese aqui, se a gente analisa só esses indicadores, a gente percebe que a atratividade maior para uma empresa previdenciária para você ter a longo prazo e ir acumulando as suas ações, talvez seja você estudar a BB Seguridade para ver se encaixa nos seus investimentos. Se a gente vê isso num longuíssimo prazo, por exemplo, sei lá, nem precisa ser longo, nos últimos 5 anos, se a gente dá uma olhada nos últimos 5 anos na performance dessas empresas, né, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto e IRB, a que performou melhor no curto prazo foi Caixa Seguridade, depois a Porto Seguros, BB Seguridade em terceiro lugar, mas todas elas venceram do Ibovespa e a IRB performando negativamente, menos 96%, mas isso de 2020 para cá, tá? No passado já foi uma empresa bem considerável aí. Hoje é uma empresa que está fora do meu radar, né? Análise eu faço. Pode ser que no futuro eu faça uma análise dessa empresa, mas eu gosto de focar em empresas que dão lucro no momento, tá? Então, para dividendos, para uma carteira previdenciária, por ter um dividendo previsível, por ter uma geração de caixa sempre positiva, por não ter dívidas, por ter essa capacidade de gerar dinheiro, tanto num cenário onde se capta menos clientes, mas tem um resultado financeiro das aplicações positivos, a BB Seguridade é uma empresa assim, super tranquila para quem quer começar a estudar para poder fazer esses investimentos, tá bom? Se você ficou feliz, deixa para mim like no vídeo, se inscreva no canal se você não é um inscrito, essa inscrição é importante para mim demais, tá, pessoal? Ative o sininho porque eu faço vídeo, você já vai assistir em primeira mão, não precisa ficar procurando aqui dentro do canal. Comenta para mim o que você prefere, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro ou IRB. Deixa aqui no comentário que eu vou te responder com o maior prazer, porque aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.